Olá, muito bom dia a todos. Hoje, dia 25 de maio de 2016, começa mais um Bom Dia Mercado. Eu sou André Moraes, analista da Clear Corretora, e hoje a gente tem uma abertura em alta, depois aí de um bom tempo, a gente tendo alguma dificuldade aí para reverter uma situação de queda, principalmente nos gráficos intraday mais longos, como por exemplo 60 minutos. Hoje a gente tem pelo menos uma amostra aí de uma possibilidade de o mercado voltar a subir, pelo menos por algum tempo, né? Deixa eu começar com o mercado ontem, né? O mercado ontem começou com bastante volatilidade, era de se imaginar. Ontem a gente tinha a aprovação do novo déficit fiscal, que começaria na parte da manhã, acabou terminando só de madrugada, mas principalmente nós teríamos as primeiras medidas econômicas que seriam adotadas pelo novo governo. O mercado estava numa expectativa muito grande do que poderia ser adotado, e a partir do momento que iniciou a reunião, né, o mercado ficou indo e voltando e acabou perdendo muita força no final do dia. Num primeiro momento, a perda de força aconteceu por conta das ações do Banco do Brasil, que vieram com uma forte queda depois de ser falado que o BNDES daria de volta aos cofres do governo por volta de 100 bilhões e como parte desse investimento em ações do Banco do Brasil, se imagina que vem um fluxo grande de venda de ações do banco e por isso o mercado que precifica tudo antes, né, já incorporou aí essa queda que teria no longo prazo. Ontem mesmo, ações da Banco do Brasil caíram mais de 5%. E o outro fato muito relevante é exatamente a mudança que está sendo proposta para os gastos do governo nos próximos anos. Hoje você tem um gasto que neste momento parece descontrolado e que pode, através dessa medida, ficar muito mais controlado, ou seja, esses gastos permaneceriam constantes nos próximos anos, sendo atualizados somente pela inflação. O que, de certa forma, né, faz muito sentido. Imagina na sua casa se você gastasse menos do que ganhasse, né? A primeira coisa que você provavelmente iria fazer seria frear os seus gastos. E isso funciona para o governo, que neste momento também é deficitário. Então é algo que acho que a longo prazo é muito interessante, mas não teve um bom retorno no curto prazo. Quer dizer, a partir do momento em que se encerrou essa reunião, o mercado veio cedendo pouco a pouco. E apesar de termos tido ontem um dia excelente no mercado externo, né, o S&P 500 subiu mais de 1,5%, uma das maiores altas aí dos últimos meses. Os commodities também subiram, o minério de ferro ontem, apesar de subir pouco, subiu, o petróleo também subiu mais de 1%, ou seja, apesar de tudo isso, não tivemos força para subir aqui no nosso mercado, isso de certa forma nos assusta bastante. Né? A pergunta que fica é, e se hoje, por exemplo, tivermos uma queda de 1% do S&P 500 ou de 1,5%, só devolvendo a alta de ontem, o que poderia acontecer com o nosso mercado? Pois bem, mas virou o dia, amanheceu o S&P 500 futuro apontando para mais uma alta, dessa vez de 0,5%, por alguns motivos, talvez até um pouco por conta da Grécia, que teve aprovado lá mais uma parte do seu plano de resgate, enfim, os juros o pessoal já não tem tanta certeza se vai subir na próxima reunião lá nos Estados Unidos, então mercado novamente empolgado e a gente amanhece aqui o nosso mercado futuro com gap de alta que quebrou uma linha importante, uma linha de tendência de baixa no gráfico de 60 minutos, que pode trazer de novo aí uma recuperação, pelo menos aí por alguns momentos do nosso mercado, né? Eu queria começar o dia então, aliás, hoje vai ser mais curto, tá, pessoal? Eu tenho um compromisso agora de manhã, eu vou ficar aqui até provavelmente umas 9h30, tá? Mas como não teve novidade nenhuma, né, essa semana, não teve uma compra sequer que foi startada, né, imagino que não tenha muito realmente mudança em relação aos dias anteriores. Então, sem mais delongas, vamos começar olhando aqui exatamente esse gráfico do S&P 500 futuro, do nosso índice futuro, que tem, neste momento, o rompimento dessa linha de tendência, que é uma linha com inclinação muito grande, em algum momento seria rompida realmente, antes mesmo, né, de a gente imaginar uma reversão um pouco mais longa, né? Mas, de qualquer forma, o primeiro sinal aí de uma possibilidade de recuperação, pelo menos momentânea, a gente já tem, essa linha foi quebrada.
Ontem no gráfico de 15 minutos, eu acho que uma coisa que todo mundo viu, todo mundo que gosta de gráfico viu, a gente tinha uma espécie de ombro, cabeça, ombro invertido aí no gráfico de 15 minutos do Ibovespa, né? E que acabou, no gráfico de 5 minutos do Ibovespa, né, e no gráfico de 15 minutos do índice, né, e a gente ficou esperando no primeiro momento até um pouco de queda do mercado e depois que formou esse segundo ombro, a gente imaginava uma alta do mercado para hoje, só não gostamos porque isso aconteceu com gap de abertura e aí não adianta nada, né, você não está posicionado, a não ser que você esteja fazendo swing trade, você não pode... ninguém pôde aí gostar dessa alta. Agora, ou aproveitar essa alta no intraday, né? Agora eu vou tirar essa linha que eu deixei marcada aqui e vou marcar um outro ponto importante aqui para esse índice mostrar aí um pouco mais de alta para o Ibovespa, que é exatamente esse topo anterior, que é um topo já do gráfico intraday de 15 minutos, ele é importante para esse gráfico, tá? Essa região de 50.355, se rompida, pode trazer para a gente aí boas operações day trade na compra hoje e, portanto, a gente precisa ficar atento exatamente com essa região, né? É simples assim. A teoria de Dow fala que topos e fundos descendentes é padrão de baixa, ou seja, quando você tem um rompimento de fundo, como aconteceu aqui, você tem padrão de baixa ratificado aí por um topo descendente. Então, isso é padrão de tendência de baixa. Da mesma forma, quando você tem uma sequência de topos e fundos ascendentes, né, você tem padrão de tendência de alta, né? Então, se a gente tiver o rompimento dessa região de 50.355, pelo menos o intraday mostra aí um ganho de força e a gente pode ter o preço subindo a partir daí. Então tem que ficar muito atento exatamente com essa região, porque se rompida pode dar para a gente uma boa operação de compra no intraday. E podem, a partir daí, sair boas operações também em ativos que se seguraram mais, ativos que já têm uma configuração mais positiva, como por exemplo alguns dos que eu separei aqui, é o caso de Alpa 4, né, se romper os R$10, BR Mall, se conseguir romper esses 12,34, a Odontoprev, se conseguir romper aqui os 11,56, a SUSB 5 se romper os R$15, a Pomo 4 se romper aqui a região de 2,50, esses aí estão mais interessantes para compra. Agora, vindo aqui para o gráfico diário, né, também do índice, deixa eu continuar aqui com o índice, né, eu tenho um ponto, né, que eu prestaria muito atenção, né, então, e se por acaso esse mercado nosso não ganhar força, e se isso for só uma correção e o mercado voltar a cair? Lembre-se dessa região, 48.830, essa linha vermelha que está aí no gráfico. Abaixo dessa linha, o índice futuro assume no gráfico diário tendência de baixa. Cabe até uma operação, no caso aí, uma operação de venda no índice pensando em swing trade com preço abaixo desse ponto. Então precisamos ficar muito atento porque preço abaixo dessa região diz pra gente aí que vem mais queda, tá? E alguns ativos, se isso acontecer, vão ficar interessantes também para venda. Eu nunca falo aqui com vocês de operações com opções, né? Eu acho que isso, quando bem feito, traz um excelente retorno, né? Quando você opera opções e sabe o que está fazendo, né? Você sabe de antemão qual que vai ser o seu prejuízo máximo. Se você for operar opções a seco, o seu prejuízo a ser considerado na operação é todo o capital investido naquela opção. Mas existe a possibilidade de você fazer uma estrutura com opções que recebe vários nomes, depende aí do cenário que você imagina, né? Mas para esse cenário de rompimento desses 48.830, uma estrutura que me agrada muito é uma estrutura que a gente chama de trava de baixa, onde você compra uma opção e vende a outra na mesma quantidade. Dessa forma, o seu risco está limitado à diferença de spread entre uma opção e a outra opção, entre a opção que você comprou e a opção que você vendeu. Eu não vou falar qual opção que é, muito menos em qual momento de fazer aqui para vocês, porque entendo que, por mais que tenha muita gente preparada aqui, muitos dos que estão aqui não têm uma preparação para esse tipo de operação, né? Mas eu ficaria, se você se sente preparado e sabe o que está fazendo, ficaria atento a um ativo, tá? Que pode, se esse mercado perder força, quem sabe aí dá para a gente uma boa operação de venda, que é exatamente YouTube 4, né? Ontem eu dei uma boa estudada nesses gráficos, o YouTube tem um gráfico de 60 já em tendência de baixa, um gráfico de 60 complicado, e tem um ponto aqui que eu marquei no gráfico e trouxe para vocês, que se for rompido, pode trazer aí uma grande queda por ativo, que é exatamente a região
de R$ 28,25 que a gente vê aí no gráfico, tá ok? Então, em YouTube, a gente tem uma grande consolidação de que começa em março, né? Março, abril e maio, já são 3 meses de consolidação. Na consolidação, o preço não tem uma direção muito bem definida, né? E aí é muito fácil da gente escolher o que fazer com ativo. Quando não tem uma direção bem definida, a gente fica de fora. E a partir do momento que o preço ganha tendência novamente, é que a gente faz a próxima operação. Ou seja, faríamos uma operação de compra se o preço romper essa região e for lá para cima. E é claro, né, sem nenhum problema, uma operação de venda se o preço romper essa região aqui marcada, que é os 29,25, e resolver cair. Aí a gente pode usar a mão dessa estratégia que eu falei, caso esse fundo seja rompido, pensar em uma trava de baixa, perfeito? Simplesmente porque é muito comum que quando um retângulo como esse, o caixote, quando eu gosto de falar, é rompido, o preço caminhe à altura do caixote, ou seja, a partir do rompimento daria para imaginar uma queda de YouTube voltando aqui para os R$ 24,50, né? Ou seja, cria um grande alvo para baixo. Quem prefere operar as ações, e acho que isso seria até muito mais recomendado para a grande maioria, você pode, a partir desse rompimento, colocar o seu stop no topo que for ficar aqui. Como o mercado hoje inicia com tendência de alta, pode ser que o topo de ontem nem seja o topo final da nossa operação de YouTube, né? Mas o topo que vai ficar aqui, caso o YouTube volte a cair, pode ser aí uma boa operação de venda, perfeito? Então, se o mercado ganhar força, você tem esses ativos aqui que eu comentei com vocês para fazer os trades. E se o mercado perder força, olho vivo em YouTube, porque eu acho que daí pode sair uma boa operação, tá ok? Bom, o pessoal está reclamando aqui que não está vendo nada no YouTube aqui. Será que é alguma coisa? Ah, não, agora tá. Agora foi. Precisava dar um play aqui, perdoe. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Amanhã é feriado aqui no Brasil, tá? Então a nossa bolsa não vai abrir, mas abrem as ADRs, tá? Isso significa que a ação da maioria das empresas aqui brasileiras, das maiores, né, vão negociar normalmente, né? Pode ser, portanto, um dia de uma forte alta, um dia de queda, pode ser também um dia de pouca volatilidade. Porém, o risco de iniciar operações antes de um feriado é sempre muito grande, tá? Então, lembre-se sempre disso. Você corre o risco de na sexta-feira ter um grande gap de alta, caso as ADRs subam na quinta, e um grande gap de baixa caso as ADRs caiam na quinta-feira, tá? Então a gente tem que ficar bem atento exatamente com essa condição e lembrando também que na sexta-feira a gente vai ter uma liquidez provavelmente um pouco menor do que geralmente tem, a não ser que na quinta a gente tenha uma enorme volatilidade por conta de alguma coisa, perfeito? Bom, deixa eu começar aí a responder as perguntas de vocês. Começando aqui com o Wilson, que pede para eu dar uma olhada aí em PK. Então, Wilson, venda em PK que você pediu, né? Bom, olha só, a PK com certeza está em tendência de baixa, né? Ela furou o fundo anterior que tinha deixado aqui nesse ponto, que era os 46,30. Até imaginei que ela fosse fazer uma reversão de tendência, tentamos algumas compras com ela que não foram bem sucedidas, mas infelizmente a partir de agora ela acabou perdendo força, enfim. Não deu para a gente fazer muita coisa não. Então o que acontece agora com o PK é exatamente aí ela ter tendência de baixa, mas ter vindo de uma grande onda de queda nesses últimos momentos. Então o ideal aqui para PK é esperar um pouco de correção aqui nas médias móveis para ela finalizar esse movimento que se iniciou lá em cima e começar outro. Aí sim a gente começa a ter um risco menor de correção para o papel e alvo maior para a operação. Então acho que a gente precisaria ter um pouco de paciência aí com ela, tá ok? O Juliano quer dar uma olhada em Eco-Rodovias para compra. Bom, Juliano, eu sempre falo que a gente precisa esperar o pivô do gráfico de 60 minutos. Isso vale para Petrobras, isso vale para Vale 5, isso vale para Uzi Minas, isso vale também para Eco-Rodovias, tá ok? Então,
para a gente pensar em iniciar uma nova compra com ela, a gente precisaria esperar o rompimento dessa região aí de 7,94, 7,95. A partir desse ponto, eu acredito que a gente tem aí uma boa possibilidade de uma nova compra com ela, perfeito? Vamos lá, por gentileza, TIM P3. TIM P3. Bom, TIM P3 em tendência de baixa, passando por uma correção. A gente falou de venda na TIM P3 na semana passada nesse ponto. Ela perdeu força, caiu e agora voltou a subir um pouco. Se virar para baixo de novo, a gente pensa numa nova venda, né? Não tem nenhuma perspectiva ainda de compra no papel. Pelo contrário, ela tem tendência de baixa, então a tendência é continuar caindo. O que tem aqui para ela, né, por enquanto, é só realmente correção, tá? André, por gentileza, Gol 4, estou comprado. Então vamos lá, Gol 4, estou comprado. Essas ações de empresas complicadas como o Gol 4, né? Isso, vez ou outra, dá até algum tipo de alegria para quem está tradando, né? Mas a maioria das vezes acaba nisso aí, né? Bom, stop aí abaixo de 2,35, tá? É o que dá para falar de Gol 4. Não existe para mim aí um gráfico bonito que indique subida do papel, enfim, nada disso. Então eu acho que o melhor é se preocupar eu acho que é se preocupar aí com o ponto de stop. Então abaixo de 2,35 ela fura aí o fundo e aí não vale mais a pena ficar na operação, ok? Bom dia, André. BBAS está no ponto para compra. Bom, eu não vejo dessa forma, né? Eu vejo o BBAS em tendência de baixa e, portanto, se um ativo tem tendência de baixa, ela não tem ponto de compra, né? Ela pode até a gente não querer vendê-la agora, porque vem de uma forte onda, mas para querer comprar, você precisa de ter tendência de alta, né? E definitivamente, para qualquer um que entenda qualquer coisa de análise técnica, consegue perceber que ela tem um topo mais baixo que o anterior e um fundo mais baixo que o anterior, ou seja, não acho que tem ponto de compra. Até acredito que nos próximos momentos ela poderá passar por uma correção e fazer um repique, né? Mas como a gente vive de tendência e não de repique, não dá para a gente pensar em compra no papel, tá? Comprar BBAS neste momento é tentar adivinhar aonde está o fundo, né? Isso no longo prazo não se sustenta. Até gostaria que fosse assim, que se sustentasse, né? Mas infelizmente no longo prazo isso acaba não se sustentando, tá ok? Vamos lá. Compra em GGBR4. Bom, é a mesma coisa aí de Vale, né? A GGBR4 rompeu o fundo anterior, cruzou as médias móveis. Qualquer compra em GGBR também tem uma dificuldade muito grande de se sustentar, porque ela não tem, neste momento aí, tendência de alta, né? Agora, para quem opera gráfico de 60 minutos, eu vejo uma venda, né? Se GGBR cair abaixo de 5,60, pode ser que a gente consiga aí fazer uma boa venda no papel, já que ela perde o fundo do gráfico de 60 minutos, tá ok? Não vejo aí, por enquanto, pensamento nem nada pensando em compra aí em GGBR não, tá? Vamos lá. André, comente ELPL4 para compra. ELPL4 para compra, vamos lá. Bom, eu posso até comentar ELPL4, né, mas também não tem como ser para compra. A ELPL4 tem tendência de baixa, a gente marcou aí alguns pontos que eram importantes para ela e que poderia dar venda, né? O primeiro foi o rompimento de uma linha de tendência de alta dela, depois essa linha de suporte, próximo suporte está aqui em 6,02. Então, para quem está vendido, alvo em 6,02 ainda não existe nenhum elemento gráfico que aponte para uma alta aí do papel, tá? Vamos lá, BBSE3 comprado, BBSE3 comprado. Bom, a BBSE3 é a mesma coisa dos outros que a gente está falando, ela tem tendência de baixa no gráfico diário. A única coisa que poderia justificar uma compra é, André, eu opero o gráfico de 60 minutos, né? E aí, aqui nesse gráfico tem uma possibilidade de onda 3 para cima, tá? Então, neste caso, o seu stop estaria aqui abaixo de 26,50, que é esse fundo anterior de 60 minutos,
E essa operação começa a ficar muito bonita para esse gráfico de 60 se ela conseguir superar essa região de R$ 27,92. É o que pode dar corpo aí para a BBSE3 e fazer ela subir um pouco mais aí no gráfico de 60, que seria exatamente a correção da queda do gráfico diário, perfeito? Vamos lá, compra em Light 3, LIGT3. Bom, é outra que tem tendência de baixa, acabou de romper uma linha de tendência, eu também não consigo falar em compra nela. Então, pelo contrário, né, no ponto que está aí, graficamente é muito mais interessante uma venda do que uma compra, tá? Então realmente não vejo aí possibilidade de compra com esse papel, tá? Compra em Pomo 4, Sérgio Moro, vamos lá. Eu gosto, acima de 2,50 ela vai romper um topo anterior, também do gráfico diário e do gráfico de 60, acima do gráfico de 60, acima do 2,50 eu acho interessante. Você pediu também compra em VIVT4, a gente tinha separado o VIVT4 para compra na semana passada, ela acabou perdendo um pouco de força. Não sei nem se esse seria o ponto correto aí de se pensar numa próxima operação, 43,62, mas se fôssemos comprar antes disso, precisaria de um pivô de alta no gráfico de 60 minutos, coisa que a gente por enquanto ainda não tem, tá? Vamos lá, bom dia, Brasfoods para venda, BRFS3. Brasfoods está exatamente no ponto de suporte de um fundo lá do começo de janeiro, de quando a bolsa estava em 37 mil pontos, para você ver como ela está fraca, né? Agora a bolsa está perto dos 50 mil e Brasfoods está rompendo o fundo de quando a bolsa estava nos 37 mil pontos, né? Bom, pois bem, não fosse pelo fato de nos últimos 6 pregões ela já ter caído bastante, eu acho que seria muito interessante uma venda aqui neste rompimento, abaixo até de R$ 45. Mas o stop fica muito longo, tá? É essa a grande dificuldade. Se você conseguir um stop mais curto, por exemplo, perto dos R$ 47, vale a pena aí até tentar em alguma coisa com ela, tá? André, pode analisar Qualicorp? Posso. Qualicorp batendo cabeça aqui no topo anterior dela no gráfico diário, que é exatamente essa região aqui, né, perto dos R$ 17, enquanto não consegue romper essa região, não ganha muita força, né? Fica aí sem saber o que vai fazer da vida, enfim. Tinha uma boa compra já acima dos 16, se você comprou por aqui, tá tudo certo, é manter a estratégia inicial, acredito que o stop pode ser abaixo desses R$ 15, e vamos ver aí se o mercado ajuda, se ele pelo menos se segura para essa Qualicorp novamente ganhar força e tentar ao menos subir, tá ok? André, estou comprado em Fibre 3. Stop, né? Eu acho que Fibre 3 não tem condição de compra no gráfico diário, você deve estar fazendo uma compra baseado no gráfico de 60 minutos. Então, nesse caso, você tem duas opções, tá? Esse fundo aqui já perto do preço, que é exatamente os 30,16, é onde se eu tivesse tradando o gráfico de 60 minutos eu colocaria o meu stop, e o próximo fundo aqui é na região de 28,40, né? Abaixo desse ponto ela fica bem feia e, portanto, não dá para pensar em ficar comprado, né? Então tem essas duas opções de stop e vamos torcer para ela voltar a ganhar força, né? A Fibria, a Suzano, essas empresas, a Klabin, né, precisa muito do dólar forte, né? E como o dólar tem caído nos últimos meses, né, elas têm tido dificuldade aí de subir. Hoje mais um dia aí que o dólar amanhece com queda, né? A última vez que eu olhei estava caindo 0,70, 0,80 e acaba ficando difícil aí de pensar numa operação de compra. Pois bem, pessoal, como eu falei, vou precisar sair uns 5 minutos mais cedo hoje. Agradeço muito a presença de todos. Desejo um excelente final de semana e, se Deus quiser, amanhã a gente está de volta. Aliás, sexta-feira a gente está de volta com mais um Bom Dia Mercado. Tchau, até lá.